Estados Unidos e Rússia. Por que esses países estão trocando acusações sobre a Ucrânia? Será que podemos ver uma guerra entre as maiores potências militares do planeta? No vídeo de hoje eu vou te explicar o que está acontecendo ali naquela região. Será que de fato tem um risco de uma terceira guerra mundial? Eu vou pedir para você se aproximar um pouquinho mais, aproveita para fazer a sua inscrição aqui no canal, dá essa força pra gente. Peço para você, não deixe de dar o seu like, fazer a sua inscrição e o mais importante, ativar todas as notificações, porque aí todo vídeo novo aqui no Mundo de Fato, você é avisado aí no seu celular. Pode ser? Vamos lá? O vídeo de hoje tá espetacular. Para a gente entender o que está acontecendo, precisamos, claro, voltar no tempo. A Rússia e a Ucrânia já estiveram de mãos dadas no bloco da antiga União Soviética. Mas foi em 1991, com o fim do bloco, que Rússia e Ucrânia seguiram caminhos diferentes. A Ucrânia e a Rússia têm a mesma origem. Não é à toa que boa parte da população da Ucrânia se considera russa. Agora vamos mais fundo no tempo e no contexto histórico. A Rússia tinha a União Soviética como estratégia para enfraquecer o Ocidente, ou seja, enfraquecer os Estados Unidos. E por um longo tempo esse bloco, ou seja, a União Soviética, exerceu uma grande influência no mundo. A Ucrânia fazia parte desse conglomerado de apoio aos russos. A amizade entre a Rússia e a Ucrânia era tão grande que isso foi consolidado em 1954, com o ato de a Rússia oferecer a Crimeia à Ucrânia como prova dos laços entre os dois países. A Crimeia, você tem que lembrar, não era território ucraniano, e sim russo. Mas como a Ucrânia fazia parte do bloco soviético, no fim das contas, a Rússia controlaria a região e ainda ganharia a confiança da Ucrânia, pois passou a ilusão de que o território seria controlado pela Ucrânia. E até foi, por um tempo. Com o fim do bloco soviético em 1991, a Ucrânia passou a ser independente. Até então, o governo do país apoiava os russos. Mas esse apoio da Ucrânia em relação à Rússia seria um fator de instabilidade no país. Eu vou te explicar o porquê. A partir de 2010, um acordo de livre comércio com a Europa estava em andamento. Esse acordo estava incomodando a Rússia, que não via com bons olhos a aproximação da Ucrânia com o continente que apoia os Estados Unidos. Como o presidente Viktor apoiava a Rússia, o presidente da Ucrânia no caso, em 2013 foi determinado pelo governo ucraniano o fim das negociações com a União Europeia, em conformidade com o que os russos queriam. E isso acabou provocando uma revolta da população, que acusou o governo de simplesmente ver os seus próprios interesses, sem pelo menos levar em consideração o que era melhor para o país. E por conta disso, um ano depois, o presidente pró-russo foi deposto do cargo, diante de vários protestos que estavam tomando conta do país. Com a saída do presidente que apoiava a Rússia, Moscou decidiu anexar a Crimeia, ou seja, tomar de volta o presente que antes tinha oferecido para a Ucrânia. Essa atitude foi criticada pela comunidade internacional. Mesmo assim, nada passou de crítica. Afinal de contas, a Rússia é a Rússia, não é? Mesmo assim, esse conflito abriu ainda mais um caminho para uma aliança da Ucrânia com a OTAN. Ainda mais após a queda do presidente que apoiava a Rússia e a chegada de um presidente que era alinhado com os Estados Unidos. Agora imagine a importância da Ucrânia, que faz fronteira com a Rússia, para os Estados Unidos. Agora, veja que o presidente da Ucrânia, o atual, apoia os americanos. E os americanos, como consequência, apoiam a Ucrânia, mas não é que os dois são bonzinhos, não é isso. É simplesmente porque os Estados Unidos têm interesse em ter a Ucrânia como a sua aliada, já que é um país que faz fronteira com a segunda maior potência bélica do planeta, ou seja, a inimiga dos Estados Unidos, a Rússia. Essa possível aliança da Ucrânia com os Estados Unidos, ainda não concretizada, causou incômodo e temor na Rússia. E por vezes o presidente Vladimir Putin alertou para que a OTAN, liderada pelos Estados Unidos, não faça alianças com países que estão debaixo da sua influência, no qual a Ucrânia está incluída.
Esse aviso foi ignorado tanto pela OTAN, que é liderada pelos Estados Unidos, quanto pela Ucrânia, que afirmou que a Rússia não tem autoridade para influenciar qualquer decisão de um país soberano, como a Ucrânia. Diante da negativa da OTAN e da própria Ucrânia, a Rússia decidiu enviar mais de 100 mil soldados para a fronteira da Ucrânia, isso agora, em 2022, o que gerou um temor dos Estados Unidos de uma possível invasão no seu futuro aliado. Eu falo futuro aliado porque a Ucrânia, apesar de apoiada pela OTAN, ainda não é membro da OTAN. Ela está no processo, mas ainda não é membro. E para você que está se perguntando o que é a OTAN, eu vou te explicar rapidinho por aqui. A OTAN, que significa Organização Tratado do Atlântico Norte, nasceu em 1949 no contexto da Guerra Fria. No geral, o tratado funciona assim: caso algum país membro seja atacado, os outros, na teoria, têm de defender como se fosse o seu próprio território. Isso é uma vantagem para os países pequenos, pois podem contar com os exércitos e o poder bélico dos grandes. E vantagem também para os grandes, pois podem aproveitar o território e a influência estratégica que países pequenos oferecem. Hoje a Ucrânia não faz parte da OTAN, mas se fizesse, em teoria, caso hoje a Rússia atacasse a Ucrânia, todos os países que fazem parte da OTAN teriam de defender a Ucrânia, como se fosse uma invasão em seu próprio país. Por enquanto, o que a Ucrânia recebe por parte da OTAN é armamento e conselhos estratégicos de guerra. Voltando agora para o conflito entre Rússia e Ucrânia. Qual é, de fato, a verdadeira exigência que a Rússia está fazendo para que essa ameaça de invasão à Ucrânia deixe de existir por parte do seu próprio país? Que a OTAN simplesmente deixe de exercer influência na Ucrânia e em todo o leste europeu, o que não interessa nem um pouco aos Estados Unidos. O governo russo alega que não tem nenhum interesse de atacar a Ucrânia e acusa os Estados Unidos de histeria. Por outro lado, os Estados Unidos afirmam que o ataque pode acontecer a qualquer momento, já que a Rússia possui mais soldados na fronteira da Ucrânia do que em qualquer outro momento da história, e muito armamento pesado, na tentativa de intimidar o país, para que então a OTAN seja forçada a não mais prestar apoio à Ucrânia. O que dá a entender é que esse ataque pode acontecer a qualquer momento. Mas a pergunta é, qual a vantagem de um ataque russo para os dois lados? Vamos pensar aqui. A Rússia possui muito mais armamento que a Ucrânia, porém, será que possui dinheiro para bancar a anexação de um país inteiro? Especialistas afirmam que é improvável um ataque, pois a Rússia tem recursos para atacar, mas não para manter um país inteiro sob o seu domínio. E quando falo manter, não estou me referindo a armamento, coisa que a Rússia tem de sobra. Estou falando de dinheiro para manter um território sob o seu domínio. Outro fator importante é que o presidente Joe Biden afirmou que fará sanções pesadas sobre a Rússia, já atacada por outras sanções econômicas dos americanos. No fim, a única coisa que a gente torce é para não ter uma terceira guerra mundial, não é? Você entendeu o que está acontecendo lá na Rússia, na Ucrânia? Qual é a parte dos Estados Unidos nesse conflito? Se sim, coloca aqui nos comentários. Se você teve a ajuda em entender um pouco mais esse conflito através desse vídeo, coloca aqui nos comentários. E na próxima semana eu tô de volta com você. Se você quiser sugerir algum tema, coloca aqui nos comentários também, a gente vai conversando. Eu espero que na próxima semana a gente se encontre por aqui, sem dúvida alguma. Um abraço, tchau, tchau.